Essa é uma noite muito especial. Estamos aqui para a consagração de mais pastores, para virem de tempo integral, consagrados, abençoados por Deus, para exercerem esta função tão nobre, tão importante dentro da atividade da igreja. Cremos que Deus tem levantado essas pessoas e tem sido demonstrado através dos seus frutos, do seu caráter, da sua dedicação à obra de Deus. E nesta noite nós temos o privilégio de consagrarmos mais 3 pastores. Eu gostaria que você colocasse de pé a nossa pastora, ou ser consagrada, Lorena Matos, Rodrigo Ferreira e Breno Ferrari. Graças a Deus, né? Eu gostaria que os pais dos novos pastores aí se colocassem de pé também, que Deus, pais do Rodrigo. Uma salva de palmas aí, parabéns, que dia especial. Os pais da Lorena, por favor, que Deus, pais da Lorena, o pai está ali, a mãe também. Agora eu queria que os pais do Breno se colocassem de pé também. Ei, que dia especial, hein? Os pais consagrando 2 filhos ao ministério. O Breno e a Lorena são irmãos, graças a Deus. Queria que demais familiares e convidados desses nossos novos pastores que estão presentes, por favor, fiquem de pé. Todas as famílias, esposas, filhos, parabéns para vocês. Estou vendo ali a mãe da Ju, a mãe do Léo, os pais da Jordana, graças a Deus. Deus é bom demais. Ok, podem se assentar. Eu não poderia deixar de contar alguns casos aqui, antes da gente dar prosseguimento. Os 3 têm uma participação muito especial na minha história. Primeiramente com o Breno e a Lorena. A Udi e o Ricardo sabem do esforço que foi para trazer esses adolescentes para a central, para a igreja. E eles vinham no acampamento, faltavam 3, toda hora a Udi chegava, Roberto, dá um jeito. Eu falei, não tem jeito, eles são difíceis demais. 2 adolescentes enrolados, super gente boa, aquela carinha boa, mas não se envolviam, não se comprometiam com nada, eram bem escorregadios, né? Depois de muitos anos, não sei quantos anos que foram, porque quase 10 anos de uma mãe de joelhos, um pai de joelhos, orando pela salvação dos seus 2 filhos. Depois de muito burrada na vida, né? Depois de muito experimentar deste mundo que não tem nada para oferecer, finalmente eles vieram e se consagraram a Deus e tiveram as vidas transformadas. Lembro, algum tempo depois, o Breno chega para mim, dizendo que estava apaixonada por uma jovem líder excepcional, a Juzinha, né? E eu vendo aquele rapaz ali que não tinha nada para dizer, né? Não tinha experiência, não tinha maturidade, e eu falei assim, cara, é muita areia para o seu caminhãozinho, vê se te enxerga, né? E ele, muito apaixonado, e conseguiu conquistar o coração dela. E eu falei, olha, se vocês forem namorar, para você ser o líder deste casal, você vai ter que crescer muito. Você vai ter que correr demais. Você vai ter que se esforçar de uma maneira fora do comum. Senão você estará sempre pegando carona com a Juliana. E não se constrói um casamento assim. Deus coloca a liderança sobre o marido, sobre o homem da casa. E ele falou assim, pode deixar que você vai ver. E não é que eu vi mesmo? É impressionante a maturidade, o crescimento, a sabedoria, a intimidade que o Breno adquiriu com Deus. E hoje ele é efetivamente, não só o líder da sua família, mas o líder de uma grande área, cheia de vidas sendo transformadas pela ação de Deus através da vida dele. Que alegria, né? Que coisa linda ver a ação de Deus. A Lorena, por sua vez, teve o privilégio de trazer para o reino o seu namorado, namoradinho das doideiras, das loucuras, né? Se vocês vissem o Léo antes com aquele cabelo de dread assim, muito louco,
E a namoradinha dele chegando aqui na igreja, resposta de oração de pais que oram, né? Aos 19 anos, os dois vêm me procurar querendo casar. E eu falei, que absurdo, isso não é idade para casar, vocês são meninos demais. E consegui enrolá-los por mais 2 anos, aos 21 eles casaram, não teve jeito. Que alegria ver a transformação de vida na vida da Lorena. Cada passo ela crescendo em experiência, crescendo em graça. E hoje é uma pastorzona mesmo, no sentido literal da palavra. Que alegria ter participado desse tempo. Me lembro também do Rodrigo, chegando, novo, numa época em que as células de jovens eram lideradas, na sua maioria, por mulheres, e era um problema que os homens não se levantavam, e na ausência de homem, as mulheres tomam conta, né? E aí vai uma dica para mulheres: enquanto você não der espaço para o homem, ele não vai liderar. O homem prefere ficar sentado numa boa. E as mulheres não conseguem ver as coisas por fazer, vão lá e assumem a liderança da casa, do que for, do que tiver na frente. Mas essa insatisfação que Deus deu a vocês é para que vocês promovam, auxiliem os seus maridos a assumirem a posição que Deus designou para eles. E na nossa rede, no comecinho, lá em 2004, a gente estava com essa disfunção, as mulheres assumindo a liderança das células mistas, e não tinha homem nenhum disponível, homem nenhum capaz para a responsabilidade. E chegou um dia uma líder de célula me ligando, dizendo, olha, eu estou com um problema na minha célula, um rapaz me procurou para aconselhamento, e ele está afim de uma menina da célula. Eu falei, e aí, qual o problema? O problema é que eu estou apaixonado pelo menino, como é que eu faço? E aí eu vi que tinha alguma coisa errada ali, e eu defini ali na hora, no meu espírito queimou, eu falei assim, não pode isso. Foi quando a gente definiu que as células seriam pares, todas as células seriam pares. Os homens lideram homens, as mulheres lideram mulheres. E foi incrível que só numa ação de liderança como essa, os homens começaram a aparecer. E dessa primeira leva, eu estava num retiro ou num acampamento, não lembro, eu vi ali 3 homens que não lideravam, não tinham grande expressão no grupo ali, estavam ali frequentando célula, e eu chamei aqueles 3 e falei, aqui, ó, deixa eu lançar um desafio para vocês. Vocês não gostariam de liderar uma célula? Aí os 3 olharam um para o outro, e o Rodrigo estava entre eles, falou, gostaria. Então pronto, a partir de agora eu te nomeio líder de célula. Pronto, foi assim. E assim começou, e hoje, graças a Deus, na Rede Zoe é 50% de líderes masculinos, 50% de líderes femininos. Os homens se levantaram. E sempre que eu vejo o Rodrigo, eu lembro disso. Como Deus é bom, Deus levantando homens numa sociedade, numa geração em que os homens estão tão sumidos, tão pequenos, não é? Uma outra situação com o Rodrigo que eu lembro, eu e a Simone liderávamos a área dos jovens mais velhos, precisávamos levantar supervisores. E já tínhamos escolhido o casal, Rodrigo e Jordana, como um dos supervisores. Estávamos escolhendo outros, e no meio daquela mudança nós pensamos, por que a gente já não levanta, ao invés de supervisores só, já levantamos um casal de coordenador para ficar no nosso lugar? Ah, mas eles nunca foram nem supervisores. Uai, mas quem sabe Deus faz uma obra, desafia e tal. Enquanto eu e Simone conversávamos isso, estávamos planejando, e a gente só pensava nesse casal, teve um culto aqui, e o Magide pregando no culto, e ele faz um apelo ao final. Tem alguém aqui que quer entregar a vida completamente para Deus, e que não vai dizer não para Deus em situação nenhuma? Venham aqui à frente. Quem eu vejo indo lá para frente, cutuca assim, não, quem está indo lá para frente? Rodrigo e Jordana. No meio de vários aqui, eu vi o casal. Falei, pronto, é agora que nós vamos convidá-los para coordenadores, né? Então, quando você vier um apelo aqui na frente, não é só Deus que está vendo, não, você fica esperto. E aí, ao final do culto, chamamos ele lá atrás, os 2 ali no fundo, e perguntamos então, eu vi que vocês foram lá na frente, sim, vocês estão dispostos? Claro, né? E na cabeça deles, supervisão, né? E aí a gente lança a bomba. Nós queremos convidar vocês para a coordenação. Hein? Como assim? Para a coordenação desta área. Nossa, isso. Vocês acabaram de falar assim para Deus, e agora? Não, nós vamos sim, claro, sim. E aceitaram ali,
na confiança de que Deus estava chamando. E desde então nunca mais disseram um não. E eu vejo então a mão de Deus transformando mais uma vida. Que alegria participar desse processo. Nós estamos agora a uma semana da nossa festa, grande festa Multiplique, a nossa festa de multiplicação. E o grande desafio que nós temos é nos multiplicar. É nos multiplicar naquilo, em outras pessoas, aquilo que somos. Então, como eu sou um pastor, o meu desafio é multiplicar pastores. Se você é um membro de célula, o seu desafio é multiplicar membros de célula. Se você é um visitante de célula, o seu desafio é multiplicar visitante de célula. Se você é um líder, multiplicar líder. Então, o meu desafio é multiplicar pastores. Que alegria está acontecendo isso, um após o outro. Multiplicação de pastores. Graças a Deus. Glória a Deus. Falando então na nossa festa, eu gostaria que colocasse os nossos avisos aí, convidando a todos para esta festa tão linda que começa a semana que vem. Multiplique é o tema da nossa conferência de multiplicação que acontecerá no próximo fim de semana. Será uma grande festa com a presença do pastor Larry Stockstill. E ainda teremos a consagração dos novos líderes de célula nos cultos de domingo. Venha com a sua célula. Célula de criança domingo de manhã, hein? Supervisores domingo de manhã. E todos os líderes domingo à noite, demais líderes. O GAM, Grupo de Apoio Mútuo, promoverá no dia 25 de junho, às 7h30 da noite na IBC3, o Dia Brasil Sem Drogas, com teatro, música, testemunhos e muito mais. O novo sistema de células da Central já está em pleno funcionamento. Em breve, você terá acesso às informações das células e muito mais. E atenção, líderes! Não se esqueçam de manter os dados de sua célula sempre atualizados. O GRIF, Grupo da Idade Frutífera, tem programações variadas e bem descontraídas, como festas e viagens. Para participar, compareça às reuniões que acontecem na última sexta-feira de cada mês, de 14h30 às 17h30, na IBC2. Agora em julho, hein? Coisa mais especial do mundo. Para contar melhor as suas histórias, eu gostaria de convidar os nossos 3 novos pastores. Por favor, venham à frente. Salva de palmas. Muito bem. Como manda a etiqueta, eu gostaria de dar a oportunidade, em primeiro lugar, a Lorena. Compartilha conosco a sua história, Lorena. Boa noite a todos. Se eu pudesse definir como está o meu coração nesta noite, diria que eu estou sentindo um misto de emoção, temor, alegria e, claro, uma imensa gratidão ao Senhor. Minha intenção é resumir
Em poucos minutos, a minha história e a maravilhosa forma como Deus tem me conduzido até aqui. Nasci em 25 de março de 1987, cercada por uma família maravilhosa. Meus pais, Ricardo e Maria de Lourdes, são para mim sinônimo de amor, humildade, fé, entrega e serviço. Meu irmão, Breno, é para mim sinônimo de tranquilidade, sabedoria e amizade. Mas como toda família, temos problemas. E quando a tempestade chegou, nossa casa, que não estava firmada sobre a rocha, começou a ruir. Uma crise financeira nos atingiu em cheio. E tudo mais à nossa volta foi abalado. Um ambiente de insegurança, medo e depressão se instaurou. Contudo, a graça de Deus foi maior do que a crise. E quando tudo parecia estar perdido, a salvação entrou na nossa casa. Meus pais aceitaram a Jesus e foram completamente restaurados. Como teria sido bom se naquele momento eu já tivesse aberto meu coração e deixado Jesus guiar minha vida a partir dali. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, todo o meu vazio interior foi canalizado em uma busca por aprovação, prazeres e aventuras. Somente 10 anos depois, eu decidi colocar Jesus como Senhor da minha vida. Essa grande virada aconteceu quando eu tinha 18 anos. Nessa época, eu estava começando o namoro com o Léo, meu marido hoje. E juntos ingressamos em uma busca por mais de Deus. Juntos firmamos o compromisso de obedecer a palavra, o compromisso de viver em santidade e o compromisso de honrar a Deus com as nossas vidas. Para o cumprimento destes propósitos, a igreja e a célula tiveram um papel fundamental. Foi no ambiente de uma célula que eu encontrei amigas de verdade e a força necessária para perseverar. Foi no ambiente de uma célula que, pela primeira vez, eu fui treinada para ser uma líder, sendo despertada para uma visão e um chamado de ganhar vidas e formar discípulos. Ano após ano, esse chamado foi crescendo dentro de mim. A cada pessoa que eu via sendo transformada, meu coração se enchia da certeza que essa era a coisa mais importante que eu tinha a fazer. Como líder de célula, colhi muitos frutos e gerei novas células. Fui então convidada a assumir como supervisora de um setor. E 1 ano depois, assumi como coordenadora de uma área maravilhosa, que eu tive o privilégio de liderar por 6 anos. Mas foi em 2012... que veio a convicção de que o pastorado era a minha vocação, meu encargo, meu papel no corpo de Cristo. Confesso que, inicialmente, não foi fácil admitir para mim mesma que Deus estava me chamando para ser uma pastora. Sentimentos de incapacidade e incerteza tentaram me fazer parar. Mas a voz de Deus falava cada vez mais alto, dizendo que este era o caminho e eu deveria corajosamente andar por ele. Daí em diante, o que me restava fazer? Apenas obedecer. Me rendi à vontade de Deus e deixei que Ele se encarregasse do restante. Saí do meu emprego e, juntamente com o Léo, que já era um pastor, decidi que me dedicaria integralmente ao pastoreio, de maneira voluntária, sem esperar nenhum reconhecimento ou gratificação por isso. Porém, os planos de Deus são maiores do que os nossos. E 2 anos depois, em 2014, eu fui oficialmente convidada pelo Conselho Pastoral da Central a iniciar um período de treinamento e adaptação como pastora. E as bênçãos não pararam por aí. Em março deste ano, eu e o Léo tivemos o privilégio de assumir a Rede Awake, liderando uma galera totalmente vibrante e apaixonada por Jesus. Antes de encerrar, eu quero agradecer e honrar pessoas que contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Agradeço em primeiro lugar ao meu marido, Léo, que sempre esteve ao meu lado de uma forma inexplicável e me ajuda a crescer e a andar mais perto de Deus. Agradeço aos meus pais, fiéis intercessores e apoiadores. Agradeço ao Breno e ao Juliana, meus irmãos e amigos. Agradeço aos meus pastores, Paulo Mazzoni, Roberto e Simone Botrel, por serem minha inspiração nessa caminhada e por acreditarem no meu chamado, investindo na minha vida e liderança. Agradeço a minha primeira líder de célula, Paula Mazzoni, que enxergou em mim algo que eu não era capaz de ver e me formou como uma líder.
Agradeço às minhas amigas e amigos de células, do GD Zoe, da antiga área Léo e Ló e do GD Awake, por andarem comigo, me servindo de suporte e inspiração para continuar nessa jornada. Vamos juntos transformar a nossa geração em verdadeiros discípulos de Jesus. Let's awake the world. I'm awake! Boa noite, igreja. Graça e paz. Ou, traduzindo, e aí, galera? Beleza? Não podia deixar de ter essa clássica, né? Mas é uma noite muito alegre, muito emocionante para mim estar aqui diante de tantos amigos queridos, familiares, líderes, ex-líderes. Vocês fazem parte dessa história muito especial. E para não me embolar aqui nas emoções e não perder as ideias, eu preferi também escrever um texto contando um pouquinho de o que tem acontecido na minha vida. E eu vou tentar ser breve, eu acho que eu empolguei demais, mas espero que você goste. O texto se chama Álbum de Fotografia. Recentemente estava almoçando na casa dos meus pais. Aquela nostalgia em família, lembrando histórias do passado, quando começamos a ver algumas fotos antigas. Fotos da época do nascimento, em seguida as primeiras experiências e aprendizados como bebê. Fotos com farras de infância e aniversários, imagens das várias casas onde moramos. Momentos tão especiais. Em meio às lembranças e histórias, surge uma foto da minha formatura do ensino médio. Uma e outra foto da formatura. Baile tão bonito, meus amigos por perto. Até que perguntei, mãe, cadê você e o papai nas fotos da formatura? A resposta me soou estranha. Nós não fomos. Como assim não foram? Nós não fomos convidados. Não fomos nem na sua formatura e nem na formatura da sua irmã. Aquilo não fazia sentido. Como assim nossos pais não foram em nossa formatura? Insisti na pergunta, mãe, que coisa mais absurda você está me dizendo. Como isso pôde acontecer? Ela esclarece que na época argumentamos com eles que aquele ambiente não era legal para adultos, que eles voltariam cedo demais e a gente ia perder convite com eles, ao invés de usar com alguém que ia aproveitar mais a festa. Aos poucos, minha memória destes fatos foi sendo recobrada e várias questões vieram à minha mente. Como esse absurdo um dia fez sentido para mim? Como meus pais ficaram de fora de um momento como esse da minha vida? Logo eles que deram a vida deles por mim, eles que me deram tudo que eles tinham e até o que eles não tinham, que nos momentos de falência, crise financeira e escassez de recursos para as necessidades deles, deram tudo de melhor para mim e para minha irmã. Meus pais que sempre investiram na minha educação, fornecendo acesso aos melhores colégios, isso sem contar as escolas de esportes, línguas e artes. Como eu não convidei meus pais para a minha formatura? Sem o apoio deles, eu nunca estaria ali. Era um momento de glória deles, um tempo de colher um pouquinho de tanto que eles haviam investido. Um tempo de reconhecer, honrar, prestigiar, agradecer tanto que eles sempre fizeram por mim. Quem poderia aproveitar melhor do que eles aquele momento? O que eu estaria chamando de aproveitar melhor a festa? Será que aproveitar melhor a festa seria beber mais cerveja e bastante uísque? Será que aproveitar melhor a festa seria ficar acordado até o sol raiar, buscando todo tipo de prazer que aquela noite poderia oferecer? Quem foram essas pessoas tão especiais que receberam os convites que seriam dos meus pais? Onde elas estão hoje em minha vida? Que mesa vazia aquela nas fotos da formatura? Que formatura era aquela, tão vazia de fotos e memórias? Aquela meia dúzia de fotos da formatura sobre a mesa me fez viajar por um período da minha vida em que não ficaram muitas memórias. Passando as páginas de fotos antigas, vi que havia muitas páginas em branco, igual aqueles comerciais que vemos na TV de anos da nossa vida que desperdiçamos. Sei que essa formatura ficou no meio de alguns daqueles quase 10 anos que privei minha família de viver comigo. Que privei as pessoas que realmente sempre me amaram de fazer parte da minha vida. Que privei meu precioso Deus e amigo Jesus de andarmos juntos. Anos que, quando olho para trás, não encontro muitas recordações e principalmente quase nenhum registro. Ao longo dessa fase esquecida, eu achava que estava correndo atrás da minha felicidade. Mas que felicidade era essa, que não tem nem fotos para guardar?
Que felicidade era aquela que minha família querida não podia participar comigo? Será que a falta de fotos era porque eu não queria que ninguém visse meus olhos sempre vermelhos e perdidos? Será que eu queria esconder aquela falsa alegria que poderia ser facilmente percebida em meus olhos tristes? Será que a falta de memória se deve ao tanto de maconha inspirada diariamente? Ou será que a falta de memórias se deve ao fato de que aquelas histórias, no fundo, nunca foram tão legais como eu fingia que achava? Apesar disso, olho para trás não com tristeza, mas com muita alegria. Alegria porque vejo a mão cuidadosa de Deus me guardando e conduzindo. Porque vejo a paciência e a fidelidade de um Deus presente, que me escolheu e sonhou comigo mesmo antes de eu nascer. De um Deus que desenhou minha trajetória, moldou meu caráter, dons e habilidades. Que me deu uma família tão amorosa e presente, que mesmo diante de minha indiferença, e em meio a tantos vícios que eu cultivava, ainda assim, eles sempre estiveram ao meu lado, me amando, apoiando e suportando. Olho para trás com muita alegria de ser aceito por Deus, não por ter sido um cara bonzinho e feito tudo do jeito que Ele queria. Ao contrário, mesmo eu tendo afastado Deus de perto de mim, dito que não confiava nele e que queria fazer as coisas do meu jeito, ainda assim, Ele me aceitou, cuidou de mim, me deu vida e esperança. O que eu merecia? Depois de ter aprontado tanto, depois de ter sido independente, arrogante, cheio de mim mesmo, depois de ter feito tudo do meu jeito, de ter dito para Deus que não queria andar com Ele, depois disso tudo, o que eu merecia como pagamento? Eu merecia a morte. Merecia que Deus respeitasse minha escolha e me deixasse em paz. Merecia que Deus dissesse, você não quer andar com suas próprias pernas? Não quer guiar sozinho o carro da sua vida? Então fique à vontade e guie sozinho o seu carro. Merecia que Deus me entregasse a minha própria sorte e merecia passar a eternidade longe dele. Mas não foi isso que ele fez. Ao invés de me abandonar, cuidou de mim e me trouxe para perto de si. Ao invés de me julgar, me aceitou e me amou. Ao invés de me obrigar a ser santo, ele mesmo se fez pecado em meu lugar e morreu em uma cruz para carregar a morte que eu merecia. Como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo retrata bem a minha vida, retrata bem a alegria que tenho ao olhar o meu passado, retrata bem a única coisa importante que precisa ser lembrada após uma fase que não deixou muitos retratos. Retrata bem o fato de que eu merecia como pagamento a morte, mas o que recebi de Deus foi amor. Foi sua graça perdoando os meus pecados e me permitindo andar perto dele, desfrutando integralmente de sua vida, desfrutando sem merecer a vida eterna que já mora dentro de mim. De cara limpa, tantos momentos legais em família agora sim podiam ser registrados. Em seguida, várias fotos da célula, dos eventos especiais da igreja, isso sem contar tantas programações legais nos acampamentos. Um ambiente seguro e estável que agora eu estava descobrindo na igreja, protegido por líderes sérios e fiéis que nunca pouparam sua própria vida, ao contrário, sempre ofereceram o melhor que tinham para mim e para os demais jovens da rede, me inspirando a fazer o mesmo com os dons e habilidades que eu tenho recebido. Não poderiam faltar as fotos dos eventos do trabalho que Deus, de forma sobrenatural, conseguiu para mim. Não cabia de alegria dentro de mim. Era uma fase onde eu estava apaixonado por Deus, só queria saber dos momentos especiais do meu dia em que ia parar para estar com Deus, parar para ler sua palavra, para falar com Ele e ouvi-lo falar comigo. Ao final daquele ano de 2006, as páginas do meu álbum ganharam um colorido mais do que especial. Ali na célula, semana após semana, fui conhecendo uma menina que fazia os meus olhos brilharem. Fui conhecendo minha melhor amiga. Fui descobrindo uma mulher de Deus que se destacava em meio a todas as outras. Minhas fotos agora tinham ela ao meu lado, a mais bela entre todas as mulheres, que havia chegado em definitivo para enfeitar minha vida e meu álbum de fotografias. Pude experimentar mais uma vez o amor de Deus, que além de tanto cuidado ainda me preparava novas surpresas. Pude experimentar os sonhos de Deus que estava preparando ali o nascimento de uma nova família. Primeiro minha preciosa esposa, alguns anos depois minha querida filha. Podem faltar palavras para descrever tamanho charme e beleza, mas com certeza não faltam fotos para registrar cada sorriso, cada passinho, cada brincadeira junto da nossa amada filha. Uma família que já nasceu aos pés do nosso querido Deus, que já nasceu para servi-lo,
Uma família que nasceu em uma célula e que semana após semana, mesmo muitos anos depois, continua experimentando em meio a tantas células que lideramos juntos, o privilégio de ver a vida de Deus se manifestando. Uma família que tem preparado nossa filha para também servir a Deus no futuro. E desde os 5 meses de vida da Luísa, todos podem facilmente encontrar nas redes sociais a famosa hashtag Lulu Missionária. Desde que Deus... Está acabando, gente. Foi mal, é porque eu empolguei mesmo. Viu, Roberto? Não me mata, não. Estou acabando. Desde que deixei Deus cuidar de mim, o meu álbum, na verdade, custa caber de tanta coisa legal para se registrar. Custa caber tanta gente que passou a fazer parte da minha vida. Tantas histórias que começaram a ganhar cor bem diante dos meus olhos. Se um dia Deus me amou, me trouxe para perto dele e deu um sentido especial à minha vida, em seguida, ele começou a me usar como instrumento para também trazer vida e cor a outras pessoas. Quantos jovens eu tenho visto ter suas vidas transformadas em nossas células, chegando tristes e sem esperança, encontrando em Deus salvação, alegria e vida. Olho para cada célula que temos acompanhado e vejo como tudo isso é importante. Como cada acampamento, cada evento, cada aconselhamento, cada oração, cada conversa são importantes. Como é lindo ver tantas pessoas chegando com seus álbuns vazios de histórias e tendo suas vidas cheias de cor e sentido. Chega de vida vazia. Chega de páginas em branco. Deus tem para mim e para você um propósito especial. Deus tem para mim e para você cabeça erguida, olhos cheios de alegria e muitos momentos verdadeiros para serem lembrados e, é claro, fotografados. Hoje é uma noite especial. Quantas fotos marcantes poderiam ser tiradas aqui? Quantas pessoas queridas se encontram nesse auditório? Quantos momentos especiais podem ser rememorados a partir das pessoas que se encontram aqui? Quantos agradecimentos, tantos reconhecimentos, mas hoje não vim aqui para encher o meu álbum. Hoje estou aqui para oferecer a minha vida integralmente àquele que me amou e não poupou sua própria vida, mas entregou por mim. Hoje estou aqui para honrar que tudo o que eu tenho a este Deus de amor, que direcionou meus caminhos até a presença dele e encheu minha existência de sentido. Se eu tenho vida, salvação, família, líderes, amigos, igreja, sustento, privilégios, sonhos, dons, formações, currículo, futuro, perspectivas, apoio, alegria, sentido e etc. Tudo isso eu devo a Deus. Por isso, e muito cheio de gratidão no coração, venho neste altar consagrar a minha vida a Deus. No dicionário, consagrar significa consagrar ou dedicar uma pessoa a Deus. Significa empregar, destinar, autorizar, sancionar, ratificar, dedicar-se, empregar todo o tempo. Resumindo, oferecer tudo. No meu caso, devolver, pois tudo que recebi, graciosa e amorosamente vem dele. Senhor, nesta noite, na presença dessas queridas testemunhas, consagro toda a minha vida a Ti, com todo o sentido que carrega essa palavra. Sou Teu. A Ti toda honra, gratidão, glória, força e poder, pois Seu é o domínio de eternidade a eternidade. Achei que ele não ia acabar mais. Vou tentar não ler, para não demorar muito, eu fico preso no relógio. Mas é uma alegria estar aqui, nesse momento. Assim, acho que há 9 meses atrás, quando eu tive a decisão mesmo de vir para a igreja e ficar de tempo integral como pastor estagiário, em treinamento, eu estava mais nervoso que hoje. Acho que hoje eu estou mais alegre. Uma expressão não me sai da cabeça, estou igual pinto no lixo. Uma alegria absurda. Estou muito feliz. E a minha história... a minha história começa numa família maravilhosa que meu Deus me plantou. Meu pai e minha mãe me ensinaram a amar um Deus. E eu cresci amando a um Deus e sabendo de que esse Deus existia, Ele cuidava de mim, Ele tinha um grande amor por mim. E eu cresci sabendo disso, sabendo que família era algo importante,
respeito entre pais e mães, respeito entre filhos e pais. Sabia que isso era importante, que eu deveria honrá-los. Eu aprendi isso desde pequeno. Mas como Deus não tem neto, Deus só tem filhos, chegou o meu tempo em que Deus tinha que provar o meu coração, em que eu entrei em crise com Deus, em que eu não sabendo num dado momento da minha vida, não sabendo bem o que fazer, em que minha vida tinha ruído e eu tinha perdido tudo que tinha, o que o Rodrigo tinha construído, bem pouco, né? Quase nada, talvez. Mas ali em 2003, quando eu tinha quase 25 anos de idade, a vida que o Rodrigo tinha construído tinha ruído. Um namoro que eu achava que eu iria casar, a mulher que eu achava que eu iria ter por esposa e viver esse sonho que eu via meus pais vivendo, teve a coragem de terminar um namoro que estava horroroso, um namoro de 6 anos e meio, e eu formei na faculdade de Direito, e também, isso numa segunda-feira, terminei o namoro. Na outra segunda-feira, o meu antigo chefe do estágio, em que eu fazia estágio no escritório já há uns 2 anos ou 3, não lembro mais exatamente, esse meu chefe me diz: Rodrigo, aquela vaga sua que estava garantida, não vai dar não. Não vai dar. O escritório não está em condição de absorver mais um advogado, então, obrigado por tudo, valeu. Um abraço. Então a minha vida, a minha estrutura, o que eu tinha construído tinha ruído. Não tinha nem a faculdade mais para me sustentar, a turma, o pessoal. E aquilo ali tinha ruído. Eu entrei numa crise muito grande na minha vida. Hoje, eu olho para trás e sou como muito pouco meu pai. O que eu vejo as pessoas passarem, ou talvez o que eu já passei na vida, isso foi uma crise muito pequena. Mas, glória a Deus, a cada um pode escolher o seu fundo de poço, né? O meu fundo de poço foi esse. Eu cheguei lá e fiquei muito mal, fiquei deprimido. Eu não tenho nenhum perfil depressivo, mas eu fiquei deprimido. Quando eu olhei para... Eu amo a comida que minha mãe faz. E um dia eu olhei para a mesa de almoço e nada me parecia interessante. Eu não tinha fome, não tinha vontade nenhuma de comer, de me alimentar. Eu falei, caramba, estou mal. Tem alguma coisa muito errada comigo. E eu volto para o meu quarto, e num ato meio que desesperado, meio que ousado, eu me ajoelho no meu quarto, inspirado por uma... Eu prometi que eu não ia chorar hoje, mas... Inspirado por uma atitude que meu pai teve uma vez, que ele já contou muito quando ele veio para Belo Horizonte, que ele clamou a Deus e pediu que Deus estivesse do lado dele, e não numa cruz pendurado, mas que Deus estivesse ao lado dele. E, inspirado nisso, eu me ajoelhei no meu quarto e disse a Deus, Deus, se o Senhor é o Deus que eu aprendi que existe, se o Senhor existe mesmo, se isso é verdade, se isso não se trata de apenas uma história, o Senhor vai me curar. Eu não vou procurar médico, eu não vou tomar remédio, eu não vou para psicólogo, não vou para psiquiatra. Parênteses, não aconselho isso para ninguém. As loucuras, minha e Deus. E eu fiz esse propósito com Deus e eu continuei dizendo, Deus, por outro lado, eu me proponho a te conhecer do jeito que eu acho que é certo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a sua palavra. Eu já tinha tentado ler a Bíblia algumas vezes e não tinha descido legal, tinha sido meio chato. Mas dessa vez, eu fui lá no quarto da minha mãe, peguei uma Bíblia que ficava no criado do lado dela e comecei a ler. E ler. E eu lia 3 horas, 4 horas por dia, de joelhos no meu quarto. Meu único prazer era esse. Nenhuma das baladas, nenhuma das festas que meus amigos chamavam, nenhuma das bebedeiras que eu adorava, eram mais suficientes para satisfazer esse vazio que estava dentro de mim. Nenhuma mais dessas baladas, nenhuma mais das bebedeiras. Por algumas vezes eu tentei ir, está ruim demais. Mas eu amava estar de joelho no meu quarto, lendo a Bíblia. Deus escrevia quase que Rodrigo, e começava... O primeiro livro que eu li da Bíblia foi Jó. Então, começou o massacre bem assim, pesado. Deus moeu do início.
Mas eu tenho a alegria de dizer que Deus me curou. Em 3 meses que eu passei em casa, ali à toa, mas sei que é um tempo que Deus separou na minha vida, eu posso concluir como Jó concluiu ali, no capítulo 42, no verso 5, que eu que te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E naquele tempo, eu sei que eu criei um relacionamento com Deus. Eu sei que Deus me mudou na minha essência, mudou algo em mim que nenhum esforço, nenhum desejo e nenhum sonho do mais louco que eu tivesse conseguiria fazer isso. Nesse tempo, um amigo meu de coração, o Xande, ele tinha convertido uns 3 anos antes de mim, e a gente é amigo desde criança, desde pequeno. E a única vez que a gente brigou foi porque ele tinha convertido, porque ele parou de ir nas baladas com a gente e fazer as bagunças, e a gente uma vez brigou. Mas Deus usou e levantou esse cara, mandou ele para me cuidar. E apesar de eu ter conhecido Deus ali, lendo a Bíblia, eu e ele, Deus mandou um cara para cuidar de mim, um irmão, que aguentou muitas madrugadas. Deus fez o favor, ele tinha casado, ou estava para casar, né? Naquele tempo, e Deus fez o favor de mandar a noiva dele lá para Ribeirão Preto, é isso? Mandar lá para Ribeirão Preto, então eu tinha tempo livre. E ele virou algumas noites comigo, conversando e me ajudando, me ensinando quais eram as histórias da Bíblia, como que era isso, e me ensinando essa nova vida que ele já tinha começado a viver. Então Deus começou nesse tempo uma vida a plantar em mim, a mudar, a me moer e me transformar numa pessoa muito diferente do que eu era. Desde a faculdade de Direito, eu fui apaixonado pelo Direito, me tornei apaixonado pela advocacia. Mas depois que eu me converti, eu nunca mais fui advogado do mesmo jeito. Porque eu fui estagiário antes, eu sempre trabalhei em escritório. Mas a minha gana, o meu desejo por dominar o direito, dominar as questões, as pessoas, e eu não conseguia mais exercer do mesmo jeito. E o meu gosto pela advocacia se esfriou. Porque eu sabia que eu não poderia usar todas as armas que me estavam antes dispostas. Porque aquilo que Deus fez em mim não me permitia mais. E toda essa história que o Roberto contou, de um dia ter me chamado para ser líder de célula, coordenador, no ano passado ter me chamado para me tornar aqui pastor, largar tudo, para mim faz todo sentido, todo sentido. Não tenho alegria maior do que estar onde eu estou hoje. Nunca me senti tão feliz na minha vida, tão feliz, nunca me senti tão realizado. Nenhum escritório, nenhuma caneta, nenhuma sentença, nenhum acórdão, me fez tão feliz quando eu vivo hoje. Deus me deu coisas, Deus me deu situações que eu não tenho como negar o amor incondicional que Ele tem por mim. Deus me deu uma esposa, uma família maravilhosa, que me moldam, me fazem ser um homem cada dia melhor, uma pessoa cada dia mais transformada. Me deu filhas, 2 filhas, vocês vão ver umas que estavam correndo aí, que são a minha cara. São 2 muito bonitinhas que estão por aí, a Manu e a Ana. Não tem como negar do amor desse Deus. E o que eu posso dizer, que não que eu posso dizer para esse Deus? Eu só tenho mais uma coisa a dizer, encerrando, que eu acho que meu tempo já estourou também, né? Porque é Central, né? Central foi a primeira igreja que eu entrei na minha vida. Eu nunca entrei numa igreja evangélica, crente, nunca tinha entrado na minha vida. E o Xande me trouxe à Central, lá em cima no Santo Antônio ainda. Eu entrei, e minha alegria de estar dentro da Central foi imediata. E eu vi ali gente que falava do mesmo Deus que eu queria servir, com a mesma paixão que eu queria servir. Com a mesma intensidade que eu estava sentindo, eu via pessoas daquele lugar. E talvez uma coisa que eu nunca tenha comentado com ninguém. Desde o primeiro dia que eu entrei na Central, me incomodou algo, assim, eu tenho mania de ficar de braços cruzados, parado de braços cruzados, como o Léo está ali, não está mais, né? Mas me incomodava de ver que na Central, ali, durante o culto, ninguém ficava de braços cruzados. Ninguém ficava de braços cruzados, ou braços levantados, adorando a Deus, mas ninguém de braços cruzados. Mas Deus já estava me dizendo de alguma forma já,
que essa não é uma igreja de homens e mulheres de braços cruzados, mas de homens e mulheres que temem e querem servir a Deus com tudo que têm. Suas mãos estão abertas, seus braços estão à disposição do que Deus quer fazer. Então é a Central, eu vim para a Central não porque eu me tornei um evangélico, não porque eu troquei de religião, não porque eu me tornei crente no jargão, não, mas porque eu encontrei uma família que quer servir a Deus do tanto que eu quero. Agradeço a cada um desses pastores que estão aqui, em especial ao Roberto e ao Paulo, que me inspiram tanto, assim, a ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um filho de Deus, mais parecido com Ele. Então hoje eu consagro minha vida, entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, minha família, por amor a esse Deus inspirado por esses irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor Paulo, por favor, vai compartilhar a palavra nesta noite aqui. Privilégio em estar aqui hoje à noite, nesse momento histórico, esse momento tão especial de consagração a Deus, destas vidas tão jovens, não é? Nós estamos vendo aqui a renovação da liderança da igreja, preparando-nos para uma igreja cada vez mais jovem, para uma igreja de múltiplas gerações, para uma igreja que vai crescer, preparando-nos para levantarmos sucessores. Pastores estão todos ficando velhos, alguns já estão bem velhos, mais pro lado de cá, umas cabecinhas brancas aí, alguns estão acabadaços, né? Tem uma turma aí que já está passando. Então, irmãos, fiquem tranquilos, né? Deus está levantando pastores. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler em Jeremias, no capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, por favor. Nós vamos ler só um verso. Jeremias 3, no verso 15. E está escrito, Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores, líderes, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vou ler de novo. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este momento tão significativo, onde 3 jovens estão sendo consagrados ao ministério pastoral. Muito obrigado, Pai, pela confiança que nós temos, pela certeza de que são pastores segundo o seu coração. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, nos edifique, nos abençoe. Eu peço, Pai, e clamo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, dar-vos-ei pastores, darei a vocês pastores, darei a vocês líderes, segundo o meu coração, que vos pastoreiem, que vos apacentem, com conhecimento e com inteligência. Sabe, irmãos, nós vivemos um momento muito especial de crescimento, de transformação na nossa igreja. Mas Israel também vivia um período muito especial na sua história. Todas as vezes que você ouvir falar no profeta Jeremias, lembre-se do pior período na história do povo de Deus, porque foi Jeremias que presenciou e percebeu o juízo de Deus vindo sobre aquela nação por causa dos seus continuados e insistentes pecados.
Israel pecou tanto contra Deus, afastou-se tanto de Deus. Israel abandonou tanto os valores, os princípios, especialmente a lealdade a Deus, que Deus envia sobre aquela nação um pesado juízo. Israel viveu e estava vivendo uma crise econômica sem precedentes, uma crise social, de violência, de ruptura. Estava vivendo uma crise espiritual dramática, onde Deus compara Israel a um povo adúltero. Deus compara Israel como aquela mulher que abandona o seu marido para ir viver com outro. E Deus se sentia assim abandonado, povo afastado de Deus. E neste capítulo 3, de onde eu extraio esse verso tão precioso, nós podemos perceber qual é de fato a grande ação de Deus, a grande promessa de Deus para a restauração daquele povo. Deus diz: eu restaurarei em breve Israel. Isso que está acontecendo é um processo meu de disciplina, mas eu restaurarei, trarei Israel de volta para mim. E para que isso aconteça, para que uma nação, para que um povo, para que famílias, para que jovens, homens, mulheres, pudessem voltar para Deus, para ajudar o povo a conhecer Deus, para apresentar ao povo o caminho de Deus, para apresentar ao povo o caminho da restauração, o caminho do conserto. Deus pensa em apenas um presente que Ele daria à igreja. Ele diz: eu darei à igreja pastores. E a primeira grande verdade que eu quero afirmar nesse texto é Deus quem dá pastores à igreja. É Deus quem dá para a igreja pastores. Pastores são um presente de Deus para a igreja. Todos os crentes, todos os verdadeiros filhos de Deus, recebem dons e ministérios do Espírito Santo. Todos. Você tem dons. Você tem um ministério incrível, de imenso potencial. Há na sua vida uma graça e um favor. Há um carisma do Espírito sobre a vida daquele que anda com Deus, para fazer diferença na sua época, na sua geração, no mundo em que vive. Deus te deu um ministério, mas nem todos Deus chama para o que nós chamamos de um ministério de tempo integral. A Bíblia diz que Deus escolhe alguns, que Deus separa alguns. E Jeremias nos confirma que isso de fato é um presente de Deus para a igreja. Portanto, todos nós devemos nos alegrar, porque Deus está olhando para nós, pensando em nós, sonhando com o melhor para nós, e Ele está cada dia separando pessoas para o ministério. Até Jesus, Israel viveu um processo muito interessante de ensino e de formação de líderes. A nação tinha alguns mestres, alguns rabinos, alguns formadores de liderança muito especiais. E assim como hoje em dia as pessoas batalham e lutam para construir um currículo, para construir uma nota, para construir uma aprovação para ir para esta faculdade ou para aquela, as pessoas montavam um currículo e procuravam aquela escola dizendo: eu sou assim, me aceite aqui. Quando Jesus veio, Ele fez completamente diferente. Ao invés de que os jovens mais talentosos o procurassem para que ele se tornasse o seu rabino, na época de Jesus, Jesus sai às ruas e Ele convida pessoas, Ele escolhe pessoas. Ele escolhe pessoas ensináveis, Ele escolhe pessoas segundo o seu coração, e Ele diz para essas pessoas: sigam-me, venham atrás de mim. É Jesus quem chama, é Jesus quem convida.
E o apóstolo Paulo vai nos afirmar depois, nas suas cartas, que Deus estabelece, que Deus é quem convoca, Deus é quem escolhe aqueles que Ele vai colocar como líder. Mas, segundo Jeremias, são presentes de Deus, fruto de uma escolha divina. É bem verdade que a maneira como nossa igreja está estruturada, uma igreja em células, temos aqui um tremendo gerador de líderes. Mas no meio de tantos, já somos mais de 1000, bem mais de 1000 líderes. Deus vai despertando vocações missionárias, vocações ministeriais especiais, e Deus vai também chamando os seus pastores. E segundo o texto bíblico, Deus nos dá pastores com 3 características. A primeira delas, Deus chama pastores segundo o seu coração. Isso não quer dizer apenas que são aqueles preferidos de Deus, não é nesse sentido. Mas segundo o seu coração, são pessoas que Deus percebe um perfil. No caso do rei Davi, em Atos, a palavra de Deus nos diz que Deus escolheu Davi, homem segundo o meu coração, disse Deus, vírgula, que fará toda a minha vontade. Um homem segundo o coração de Deus, um pastor que Deus dá para a igreja, ou qualquer um de nós que possa dizer assim, eu tenho certeza que eu sou um jovem segundo o coração de Deus, eu tenho certeza que eu sou uma mãe, uma mulher, eu tenho certeza que eu sou um homem segundo o perfil que Deus ama. O perfil que Deus ama é um só. Deus ama aquele que faz a sua vontade, aquele que diz, Senhor, eu estou aqui para obedecê-lo. Já não sou eu quem vive, é o Senhor que vive em mim. Eu estou aqui para fazer toda a sua vontade. Um pastor segundo o coração de Deus é aquele que tem consciência que Deus o chamou acima de tudo para ser um exemplo e um modelo diante do rebanho. Que Deus o chama não para que governe sobre o rebanho, mas para que cuide dele. Um pastor segundo o coração de Deus é aquele que cuida tanto da sua própria vida, que pode se apresentar diante de qualquer um dizendo, pode olhar para mim, seja meu imitador, como eu sou um exato imitador de Deus. Um pastor segundo o coração de Deus é aquele que pastoreia todo o rebanho, tanto as ovelhas dóceis e obedientes, como as ovelhas indóceis e rebeldes. Um pastor segundo o coração de Deus é aquele que compreende que a igreja não é dele, mas ele é da igreja. Ele existe para servir e dar a sua vida pela igreja, dar a sua vida por aquilo que é de Deus. Pastor segundo o coração de Deus é aquele que compreende o quanto tudo isso custou caro para Deus. O quanto cada vida, o quanto tudo isso aqui custou o sangue de Jesus. Um pastor segundo o coração de Deus é aquele que enxerga a igreja como a noiva, como a menina dos olhos de Deus, e por isso tem zelo, amor e dá a sua vida pela noiva de Cristo. Um pastor segundo o coração de Deus é aquele pastor que chega disposto, não a cumprir seus sonhos, fazer sua vontade, mas é aquele que faz toda a vontade de Deus. Queridos pastores, queridos ministros do Evangelho, querida igreja, esse tem que ser um alvo de todos nós, mas tem que ser algo absolutamente perseguido por cada um de nós. Líderes que recebem do Pai a aprovação dizendo, esse faz toda a minha vontade. Para fazer a vontade de Deus, irmãos, nós renunciamos a nós. E para quem pensa que esses que estão aqui na frente são privilegiados, os escolhidinhos dos pastores, você nem tem ideia o que no dia a dia isso vai significar. Sem dúvida alguma aquilo que nos faz feliz, mas
todo dia nós morremos. Todo dia nós morremos mais um pouquinho. Todo dia. É uma renúncia, é uma entrega. Todo dia é uma submissão maior para continuarmos sendo pessoas e líderes segundo o coração de Deus. Ele diz, eu darei pessoas. Cada pastor é um presente de Deus. E cada pastor tem em primeiro lugar o chamado de Deus para se alinhar ao coração de Deus. Você jamais vai ser um pastor segundo o coração de Deus se você não conhecer o coração de Deus. Você jamais vai ser um pastor segundo o coração de Deus se você não entender Deus. Se você não sentir as entranhas de Deus. Se você não compreender Deus. Portanto, não há pastor que lidere segundo o coração de Deus sem que tenha uma visão de Deus. Nem sempre é coincidente o momento da consagração com o momento da visão de Deus. No meu caso, já tinha sido consagrado como pastor, mas não entendia Deus. Não compreendia o coração do Pai. Não entendia o que Ele queria de mim, nem como Ele me enxergava. Até que um dia, numa experiência de profundo desespero e quebrantamento, Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergá-lo e enxergar a mim mesmo. Foi quando eu conheci a Deus e entendi seu coração, foi que eu pude compreender o meu coração tão perverso. Foi o dia do meu profundo arrependimento, foi o dia da minha entrega, o dia da minha morte. A partir daquele dia eu era nada mais que um vaso, absolutamente rendido nas mãos do Senhor. E são esses que Deus usa. E eu oro para que num curtíssimo espaço de tempo, o Senhor vá abrindo os olhos desses pastores, para ter uma visão do coração do Pai, para ter uma compreensão daquilo que Deus anela, enxerga e vê através de vocês, para, sem dúvida alguma, poder usá-los de uma maneira especial. O texto nos diz, em terceiro lugar, primeiro, pastor é um presente de Deus. Segundo, são homens segundo o coração de Deus, pessoas segundo o coração de Deus. E em terceiro lugar, a Bíblia fala que são pastores, líderes, que liderarão com excelência. E o texto fala que o pastor deve apacentar o rebanho de Deus com conhecimento. Conhecimento. O pastor é um eterno estudioso. O pastor é alguém que precisa conhecer a palavra de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Sabe, Paulo diz que deve ser digno de redobrados honorários, promoções. Ganhar mais que todo mundo, Paulo diz. Aqueles que se afadigam na palavra. Ou seja, estudar, receber para passar até a exaustão. Oferecer ao povo de Deus riquezas da palavra. Por quê? Porque pastores, segundo o meu coração, que liderarão com conhecimento de Deus, conhecimento da palavra e com inteligência. E a segunda marca dessa sabedoria, dessa excelência pastoral, é a inteligência. Aqui, mais precisamente, sabedoria, mais precisamente ainda, sensibilidade. Ou seja, usar sua experiência, usar o conhecimento para atingir os melhores fins. Tratar as ovelhas com ternura, com inteligência, discernindo entre ovelhas e ovelhas. Deus está chamando, Deus está convocando esses irmãos para serem pastores que compreendem seu coração, que se aprofundam na palavra e que buscam nele sabedoria para liderar a igreja com excelência. E quando a igreja é liderada com excelência, quando a igreja é liderada por homens segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que toda a igreja é levada aos pastos verdejantes, é levada às águas de refrigério, é levada aos lugares de batalha e lugares de vitória, é conduzida à presença do Senhor,
tem o seu cálice transbordar das unções do Pai, e vai estabelecer e vai firmar aqui na terra o pleno projeto de Deus para nós. Nesta noite nós damos as boas-vindas a estes 3 que nós reconhecemos há muitos anos, homens e mulher segundo o coração de Deus, dispostos a tudo por Ele, que amam Jesus, que estão começando hoje um período de crescimento, de preparação rumo à maturidade, e que em breve se tornarão, sem dúvida alguma, grandes pastores para esta nação. Eu não tenho dúvida nenhuma, da vocação divina sobre a vida de cada um deles. Eu não tenho dúvida e já tenho testado há muito tempo o caráter, a fidelidade, a lealdade deles. E não tenho dúvida alguma que por este amor, por esta visão, por este anelo de servir ao Senhor, estão diante de nós 3 futuros grandes líderes para o nosso país. Eu não sei quanto tempo eles estarão aqui entre nós. Espero que até Cristo voltar. Mas talvez o Senhor os envie para outro lugar. Talvez o Senhor tenha outro projeto para eles dentro da central. Eu não sei. Mas eu sei que hoje, nesta data, nós temos esse privilégio de perceber aqui 3 jovens que, chamados, não é, dos seus afazeres, plenamente capazes, com futuro sem dúvida alguma brilhante à frente deles, abrem mão disso, abrem mão daquilo que o mundo considera glória, para serem ou para se juntarem ao que o mundo considera a escória do mundo. Nós, os pastores, somos considerados a escória do mundo. Nós somos aqueles de quem as pessoas dão aquelas risadinhas de canto de boca, quando a gente diz por aí que a gente é pastor. Mas que alegria, que privilégio podermos estar diante do Senhor e dizer com toda a honra e diante da igreja: sim, nós somos pastores. Nós somos pastores com muita honra, chamados pelo Senhor para fazermos uma obra incomparável, extraordinária, de conduzir o povo de Deus ao crescimento, o povo de Deus à presença e ao conhecimento de Deus, e conduzir o povo de Deus ao centro da vontade do Pai. Não tenha dúvida, não é? De que nesta noite, ao consagrá-los, a autoridade divina estará vindo sobre a vida deles. Unção especial. O Espírito Santo se apoderará de cada um e lhes acrescentará dons novos. E cada um de nós em breve estará assim, boca aberta e pensando: meu Deus, que coisa incrível, não é? Quantos e quantos, não é, de nós nos surpreenderemos de ver aquilo que Deus vai estar fazendo na vida deles. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, homens que farão toda a minha vontade e que os apacentarão com conhecimento e com sabedoria. Que assim seja na vida destes 3. Que a capacitação de Deus seja ainda aumentada na vida deles. Que ao serem consagrados, firme ainda mais de público e no íntimo do coração a absoluta decisão de fazerem toda a vontade de Deus, custe o que custar. E que também, a partir de agora, esforcem-se como nunca, se afadiguem no crescimento do conhecimento e das habilidades de liderança, para liderarem as áreas dos quais são responsáveis, com sabedoria e com inteligência. Nós hoje estamos consagrando uma pastora. Ah, mas a igreja consagra mulheres? Claro que consagra. Porque nós trabalhamos aqui em pequenos grupos, em células. Nós fazemos um discipulado pessoal. E nós temos trabalhado com casais pastorais que cuidam dos líderes e das líderes de célula. E cuidam da vida pessoal, da vida íntima, da vida espiritual de homens e mulheres. E nós temos levantado casais pastorais que têm liderado áreas. E que privilégio nós temos de ter os nossos jovens
da Rede Awake, liderados por um casal, como Léo e Lorena. E que privilégio nós temos de termos aí na igreja casais pastorais como Roberto e Simone, como Oswaldo e Astrid. Não é? Que privilégio nós temos de ter casais pastorais como Flávia e Ana, que já tem assim essa consagração. Que privilégio todos nós pastores temos de ter nosso cônjuge ao nosso lado, nos aconselhando, não é? Nos dirigindo, nos alertando. Mas no caso nosso aqui, na estrutura que temos, Lorena está sendo consagrada como pastora de rede, da Rede Awake, ao lado do seu marido, cabeça dessa rede, trabalhando juntos para levar essa rede à multiplicação, à qualidade, à transformação, sem dúvida alguma, espelharem toda a graça e maravilha que Deus tem para nós. Da mesma maneira, Rodrigo e Jordana ainda não está sendo consagrada, mas em breve tem certeza que virá. Mas Rodrigo e Jordana lideram uma área tão grande de jovens, tão grande, dezenas de células. E como um casal pastoral tem cuidado tão bem. Da mesma maneira, Juliana e Breno, como um casal pastoral, tem liderado uma área incrível, desafiadora. E eu todo dia me impressiono de ver o coração desses jovens, como eles são ungidos, como eles são consagrados, como eles são dedicados, sem dúvida alguma, muito melhor que nós. E não há dúvida que se cumprirá, não é? O ditado que diz, não é, que os discípulos se tornarão iguais e, por que não dizer, superiores aos seus discipuladores. Eu espero que essa nova geração vai fazer um barulho tremendo no reino de Deus, vai fazer uma obra extraordinária. Hoje, quando nós vamos consagrá-los, não só nós vamos orar por eles, não só abençoá-los, mas nós vamos rogar a Deus proteção, para que eles se tornem invisíveis aos olhos dos inimigos e que o diabo não tenha como parar uma obra tão linda que Deus tem feito. E eu creio mesmo que dos nossos líderes de células, supervisores e coordenadores, muitos outros virão, muitos outros. Hoje compreende-se que nenhuma igreja, não é, pode ter 200, 300 membros e não ter um pastor. Nós temos aqui nesta igreja milhares de membros, milhares. E queremos ver a cada grupo de 300 pessoas um pastor cuidando e cuidando muito bem. Por isso nós temos uma estrutura celular, uma estrutura de áreas, onde coordenadores e pastores de áreas estão cuidando, onde pastores de rede estão cuidando, onde todos nós podemos dar à igreja pastores segundo o coração de Deus, que apacentem o povo de Deus com integridade, sabedoria e excelência. Vocês merecem isso? Esse é o projeto de Deus, sempre foi assim, e Ele continuará fazendo assim, porque somos ovelhas do seu pastoreio. Que Deus os abençoe, que hoje Deus encontre, não é, no peito de vocês um coração totalmente obediente e uma convicção. Senhor, eu estou me entregando aqui hoje para fazer toda a sua vontade, para ser um exemplo pessoal, para crescer em conhecimento e sabedoria, para ser um pastor segundo o coração de Deus. Nós vamos orar por eles neste momento. Na semana que vem, como já foram convidados, nós teremos a nossa mais linda conferência. Eu quero apelar a você que não perca de jeito nenhum. Estará conosco um grandíssimo pastor. Pastor Larry Stockstill, direta ou indiretamente, é responsável pela plantação de mais de 19 mil igrejas ao redor do mundo. É um líder monstro, respeitado do mundo inteiro. Escritor aclamado, homem de Deus, tem uma palavra muito forte. Uma palavra de fé, uma palavra de coragem, uma palavra de frutificação. E nós seremos muito abençoados na sexta, no sábado e no domingo. E estaremos consagrando alguns que estão começando a carreira. E que de líderes em treinamento e líderes de célula, quem sabe, de tantos eles, se tornarão pastores e missionários que enviaremos por esse Brasil afora e pelas nações para levarem o Evangelho, para levarem a mensagem da esperança, a mensagem da cura, a mensagem da salvação.
e que estarão treinando e capacitando o povo de Deus, os milhares e milhares que Deus está nos dando, dentro da visão de 30 mil membros, 5 mil células aqui, e ainda de milhares e milhares, incontáveis de células pelo Brasil. Deus está nos levantando pastores para treinar esse rebanho, para não só viver um evangelho pleno, mas repartirem ele com tantas pessoas. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você é testemunha de um momento tão especial de transferência de bênção. Eu quero chamar, por gentileza, esses casais aqui à frente. Por favor, venham os casais, por favor. Quero chamá-los aqui. Quero chamar os pastores da Central, por gentileza, junto com suas esposas. Se a sua esposa está aqui, venha, por favor. Faço questão que a Juliana esteja comigo, porque ela tem sido, né, uma poderosa apoiadora ao meu lado desde o início, me liberando, me ajudando para esse trabalho. Quero convidar os pastores da igreja aí. Por favor, pastor Luiz, sua esposa, todos os pastores da Central. Eu pergunto se nós temos aqui outros pastores convidados. Estou vendo o pastor Rubens, por gentileza, quero convidá-lo aqui. Pastor Rubens é pastor, passou conosco essas 2 semanas, é pastor lá nos Estados Unidos, de uma igreja brasileira muito graciosa. Quero convidá-lo. Temos outros pastores aqui presentes, que estão conosco nesta celebração. Venham, representando o corpo de Cristo. Pastor Luiz Bastos está vindo ali. Pastorzão, vem aí para a gente orar pelo pastor, por favor. Vamos orar por eles. Mais alguém? Tem mais outro pastor? Que bom que o pastor Rubens está aí representando as demais igrejas, né? Você tem uma grande incumbência, pastor. É, uma grande incumbência. Nós vamos nos colocar de pé. E antes de nós orarmos, eu queria que a igreja orasse. Eu queria que a igreja orasse. Eu queria que você orasse. Eu queria que você clamasse a Deus. Queria que você orasse. E que você pedisse a Deus agora. E clamasse a Deus agora. Por esses pastores. Eu queria que você orasse. Então você pode levantar sua mão. E começar a clamar a Deus pela vida deles. E começar a orar a Deus. E clamar a Deus. E pedir a Deus pela vida desses pastores. Só isso. Nós vamos pedir ao pastor Rubens, representando as igrejas, a comunidade cristã evangélica, que ele ore por esses pastores agora, intercedendo bênção, clamando bênção sobre a vida desses líderes, desses pastores. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor amado. Senhor amado, nesse momento estão aqui vidas tão preciosas que um dia o Senhor chamou e que decidiram no coração delas servirem ao Senhor. E o testemunho de hoje, Senhor, dessas vidas é de uma entrega total. Ah, Senhor, mas nós sabemos quando homens e mulheres se levantam para dedicar a vida integralmente ao Senhor, o inferno também se levanta contra eles, ó Deus. Mas nós pedimos uma cobertura de fogo, como tu fizeste ali no deserto, Senhor amado. Cubra essas famílias, cubra esses homens e essas mulheres.
para que nada, Senhor amado, possa atingi-los. Como a igreja do Senhor Jesus, nós estamos nos apresentando e apresentando essas vidas, Senhor amado, pedindo que o Senhor os cubra com o sangue poderoso do Senhor Jesus, sangue que foi vertido naquela cruz, por sua causa, por sua causa, por sua causa, por sua causa, sangue que foi dado para protegê-lo contra as armas e as armadilhas do inferno. Senhor, eu peço que os pés dele sejam pés como da corça, Senhor, que possa correr altaneiramente e nada possa impedir. Eu peço que as mãos deles, ó Deus, sejam mãos que possam tocar vidas e vidas serem curadas. O Senhor tem dado, ó Deus amado, a bênção. Ó Deus, eu te louvo, porque o Senhor tem me dado o privilégio de tocar em vidas que estão mortas e elas ressuscitarem. E eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Eu abençoo que quando elas tocarem outras vidas, Senhor, as vidas possam receber outra vida também, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse feito de hoje à noite. E sabemos, ó Deus, que esses homens e mulheres pertencem ao Senhor. E como disse o pastor, que o Senhor os escolheu, porque o coração deles é segundo o teu coração. Porque o desejo deles é buscar a tua palavra, é conhecer mais de ti, é conhecer aquilo que está dentro do teu coração, Senhor, para levar esse rebanho a conhecer o teu coração também. Senhor, eu quero que essa igreja olhe para esses homens e mulheres e vejam líderes que são capazes de ensiná-los, líderes que são capazes, ó Deus amado, de conduzi-los, líderes que podem dizer: sigam-me, porque eu sigo ao meu Deus, faço o mesmo que eu estou fazendo, porque eu faço aquilo que meu Deus requer de mim. Amém. Pai, obrigado por esse privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu naturalmente vou chamar o pastor Roberto a fazer uma oração, mas eu pergunto aos pastores: alguns de vocês, algum pastor sente aí no espírito liberdade para uma oração, para uma ministração? Fica à vontade, não é? Você querendo, é só você nos avisar, porque a gente sabe que Deus está movendo aqui entre vocês. Pedir ao pastor Roberto que ore, não é, por eles. Eu vou ungí-los com óleo agora na sua fronte. A unção com óleo é usada na Bíblia basicamente em dois sentidos: para a cura de enfermidades, mas principalmente para a consagração de sacerdotes, de obreiros, de pastores. É figura do Espírito Santo, o óleo, e representa a unção do Espírito que está sobre eles, a marca da autoridade. Representa a liberdade e a propriedade do Espírito. É como um selo de propriedade, dizendo: é meu, é meu. E nós cremos que o Espírito Santo se apodera dessas vidas para uma obra específica. Pastor Roberto vai orar abençoando, outro pastor se quiser ministrar. Enquanto ele estiver orando, eu vou ungir esses 3 pastores. E depois nós vamos orar, todos nós, em transferência de autoridade, reconhecendo que a autoridade de Jesus está sobre eles, a investidura da autoridade, que Deus os subestabeleceu com os dons que eles têm, como líderes entre nós, para nos levar segundo o seu coração. Vamos orar a Deus então. Vem, Espírito de Deus, nesta hora. Vem com teu óleo, Deus. Vem, Espírito de Deus, sela esse momento. Encha a vida do Breno com os dons sobrenaturais do teu Espírito Santo. Toma a vida da Ju uma auxiliadora, cheia de sabedoria e de graça.
eles sejam capazes, Deus, de liderar as mais de 80 células. Oh Deus, é um povo tão grande, mas com teu poder, com a tua autoridade, com teu discernimento, serão mais do que vitoriosos, mais do que bem-sucedidos. Nós aqui como igreja os ungimos em nome de Jesus, para a tua glória, Deus, para a tua glória. Amém, Pai querido. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Abençoa, Pai. Oh, Deus, unge esta mulher, em nome de Jesus Cristo. Deus, agora sobre a Lorena, nós te pedimos esta mesma bênção. Vem, Espírito Santo, repousa, Deus. Oh, Deus. Como poderão liderar uma rede sem a tua unção, Deus? 120, 130 células, Deus. É uma obra grande demais, Deus, que vai crescer muito ainda, Deus. Toma a Lorena nas tuas mãos, toma o Léo nas tuas mãos, Deus. Enche-os de graça, enche-os de compaixão, Deus. Compaixão pelo perdido, compaixão pelo novo que está chegando. Dê a eles um coração quebrantado para os dilemas da adolescência, dos universitários. Dê a eles um coração como o teu, que sente, que tem empatia, que sofre junto. Sejam cheios do teu poder, cheios da tua sabedoria, cheios da autoridade que vem do alto, para quando colocarem as mãos, quando orarem, as coisas acontecerem. Nós os abençoamos para serem frutíferos e multiplicarem, e multiplicarem, e multiplicarem. Toma-os em tuas mãos, para a tua glória. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Jesus Cristo. Oh, Deus, anjo Rodrigo, Senhor, Deus, como olha. Pedimos graça, Deus. Graça sobre a vida do Rodrigo. Também um povo tão grande. Oh, Deus, Pai. 70 células, cheias de gente necessitada do teu amor, Pai. Como dar conta de uma obra tão grande, Deus? Só pelo teu poder. Só pelo teu poder. E é o que nós te pedimos agora. Revista o Rodrigo. Amém, Senhor Deus. Com o teu poder. Amém, Senhor. Que ele seja cheio de graça. Cheio de autoridade no falar. Que ele fale somente da tua parte. Inspirado pelo Senhor. Livre-o, Deus, das palavras vazias, das palavras pomposas, mas unicamente as que vêm do alto, para ir direto ao encontro de cada um necessitado de te conhecer, Pai. Toma Jordana em tuas mãos, para que ela seja companheira, auxiliadora, cheia de sabedoria, cheia de visão, de discernimento espiritual, e juntos levem esse povo a uma grande multiplicação. Que muitos sejam alcançados, muitos tenham as suas vidas transformadas, e eles como exemplos, como referência, conduzam pessoas a um casamento feliz como o deles, a uma paternidade cheia de alegria como a deles, Deus. Que eles se tornem exemplo em tudo, e que os jovens, os adultos sejam inspirados por eles, para seguirem o Senhor, servirem ao Senhor. E assim, Deus, a vida deles traga a honra, o louvor, a glória que é devida ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem ficar de pé, por favor? Vamos dar as mãos.
Deem as mãos, por favor. Isso. Vocês vão dar as mãos uns para os outros. Deixa ele dar as mãos um minutinho, Simão. Depois a gente cumprimenta. Nós estamos orando. Vamos orar. Os pastores, por gentileza, por trás. Coloque as mãos sobre os pastores. Vamos transferir a autoridade. Põe a mão sobre eles agora. Vocês dando as mãos, fala da unidade da equipe pastoral. E os pastores na retaguarda fala de cobertura. E nós estamos agora investindo vocês de autoridade. Queremos que o Espírito Santo é que os capacitará. Jesus os ensinará. Deus derramará. E vocês se esforçarão ao máximo, se dedicarão ao máximo. E eu creio que Deus vai usá-los de uma maneira sobrenatural. Pai querido, nesta noite nós, Pai, como pastores e como igreja, investimos estes com autoridade, Pai. Aqui estão famílias pastorais, aqui estão pastores, casais, que têm liderado, Pai, a juventude, os adolescentes, são os líderes da igreja hoje, Pai, de uma porção tão grande da igreja. Nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame do seu Espírito, como o Roberto pediu, que o Senhor dê a eles poder pleno. E, ó Deus, nós agora, Pai, colocamos sobre eles, Pai, o selo de autoridade. Deus, que ninguém despreze a mocidade deles. Pelo contrário, Deus, reconheça o dom do Senhor na vida deles. E que eles sejam poderosamente usados pelo Senhor. Pai, une-os cada vez mais, Pai. E nós estamos aqui, Deus, confiados de que o Senhor, que começou esta obra na vida deles, vai completá-las, Pai. Vai completá-las e que tudo aquilo que o Senhor sonhou para eles vai se realizar. Guarda-os, Pai, de todos os perigos, guarda-os das ciladas. Nós colocamos, ó Pai, um escudo e uma proteção sobre eles. Que nenhum mal, Pai, ó Deus, chegue a eles, senão aquilo que vem da sua própria mão para eles, Pai. Que o Senhor assim os abençoe, guarde eles e tudo que eles têm, tudo que eles são. A família, seus ministérios, seus caminhos. E que a vida deles seja para a glória do Senhor. Ó Deus, para a expansão do seu reino. Ó Deus, para que todos te conheçam. E que eles, ó Deus, sejam uma expressão do bom pastor. Porque receberam hoje o coração de Jesus. Pai, que seja assim a sua bênção. E assim nós os consagramos para o ministério da palavra, o ministério da liderança, o ministério da edificação, o ministério, Pai, do pastoreio da sua igreja. Que eles sejam, Deus, ó Deus, destacados, não só aqui, mas em todos os lugares, como excelentes pastores, segundo o coração de Deus, que pastoreiam com conhecimento e inteligência, e que fazem toda a sua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Por favor, um aplauso para eles.